professor. Muito obrigada por ter vindo ao programa Complicações. Obrigado a você, Mônica. Prazer estar aqui com você e com os seus telespectadores da Univesp. Muito obrigada. Doutor Rubens, a razão pela qual a gente pensou em discutir esse assunto hoje é, ainda no terreno das hipóteses, saber o que poderá estar à nossa frente em termos de confiança nas instituições, se o Supremo Tribunal Federal mudar suas decisões de condenação. O que o senhor vê à frente nessa questão? Vai complicar a questão da confiança no STF? Olha, Mônica, acho que você abordou bem aí nessa introdução do assunto, porque trata-se de uma formalidade, nós da área jurídica chamamos de uma discussão de fundo processual, mas é uma technicality, em última instância, de saber se cabe esse recurso em cima de uma decisão já dada, que são os embargos infringentes. Acho que nós podemos dizer que é algo que, da nossa matriz ibérica, aí só o Brasil que ainda pratica esse recurso, e com uma série de coisas interessantes para se dizer, ele já não está previsto neste novo Código de Processo Civil de continuar a existir. Na área penal, o Código de Processo Penal não contempla os embargos infringentes desde 90, é bastante tempo. E dentro do próprio regimento, uma discussão ainda regimento do Supremo. Do regimento do Supremo, que é anterior à Constituição. Uma discussão se a Constituição teria mantido essa previsão que lá figura. Até porque numa regulamentação posterior da Constituição, que é a Lei 8.038 de 90, ele não está contemplado. Tá bom. Então, não deixa de ser curioso por que o Supremo, à vista dessas informações que eu dei, manteve esse recurso. Provavelmente, dizem alguns, e eu penso dessa maneira, ele quis resguardar para si uma possibilidade de regramento de disciplina dessa área. O senhor diz, manteve no regulamento. Manteve no regimento interno, que é o regulamento. Né? Pois é. Agora, é uma questão de fundo processual, mas que faz toda a diferença, porque houve uma decisão paradigmática, empatada, 5-5, e o voto de Minerva está com o ministro decano, o ministro Celso de Mello, como você disse, será dado na quarta-feira, mas que fará toda a diferença. Se o ministro Celso de Mello, como indica, nós não temos bola de cristal, mas ele já deu sinais claros de que vai caminhar para receber os embargos. Pode ser que mude de opinião, estudou, não sei, mas realmente pode ter uma quebra de confiança. E eu acho que você colocou bem, porque se admitir o cabimento dos embargos, isto nós chamamos, de um ponto de vista processual jurídico, de devolução, quer dizer, devolve-se a competência para aquele mesmo órgão, porque não existe um órgão acima do Supremo. Então, o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal terá que rejulgar tudo que já foi julgado. E isto tem uma série de consequências do ponto de vista substancial, da qualidade da decisão e do que, sobretudo, se espera do Supremo Tribunal Federal administrando justiça. O senhor chamou de tecnicalidade a questão da aceitação ou não dos embargos infringentes. Mas os ministros que são a favor dos embargos, eles falam no duplo grau de jurisdição, na garantia de um duplo grau de jurisdição, que é uma coisa que desde o começo do julgamento está presente. Quer dizer, os advogados de defesa dizem que, uma vez que a ação penal 470, o julgamento do mensalão, começou no Supremo Tribunal Federal, onde estaria o segundo grau de jurisdição? Isso é uma falácia, isso é uma... Como é que eu vou chamar assim? É uma espécie de um truque, um artifício? Ou o duplo grau de jurisdição está realmente em causa? Não, a gente sabe que na vida, ainda mais uma decisão dada pela Corte Suprema, tem que ser respeitada. Quer dizer, a decisão que for tomada será por maioria, será respeitada, mas não é por isso que nós não podemos vir a discordar se ela caminhar. Eu sempre digo, a gente respeita, mas tem que discordar. Então, eu acho que é um argumento falacioso, porque, na verdade, se nós percebemos, todos os réus da ação penal 470 estão sendo julgados num foro que é chamado popularmente, não de foro especial, que é o nome que ele tem, na verdade, de foro privilegiado, porque ele dá uma sensação para o leigo, para a pessoa que não entende, e até dentro da classe jurídica, de que é um tratamento. Quem que não gostaria de ser julgado por 11 ministros extremamente competentes? Não que o magistrado comum não o seja, mas o indivíduo que está no Supremo Tribunal Federal tem uma bagagem, tem uma carga de conhecimento. Então, é um julgamento especial em todas as letras. Então, eu acho que esse argumento, nos foros especiais chamados privilegiados,
descabe completamente. E nós vemos como uma coisa é curiosa. Até alguns anos atrás, os mesmos que criticavam muitos réus terem a possibilidade de serem submetidos nesses foros especiais, o nosso STF, hoje em dia criticam e até ventilam a hipótese de, num caso de condenação, recorrer, por exemplo, à Corte Interamericana de Justiça. Então, eu acho, para mim, claramente é um argumento falacioso, mas a decisão vindo a ser tomada, nós temos que vir a respeitá-la. Né? Então, tá bom. Agora, o fato de do Supremo aceitar os embargos infringentes não quereria dizer imediatamente que as decisões tomadas, que as sentenças aplicadas, as condenações e tal, não sejam mantidas. Se bem que a palavra mantida talvez não se aplique, porque o senhor disse que é um novo julgamento. É uma discussão de fundo, professor. Só até o ministro Celso de Mello, não sei se na sexta ou sábado, deu uma entrevista nesse sentido. Dizendo, não, se eu concordar com o cabimento dos embargos ou não, não quer dizer que a decisão virá a ser reformada na sua substância. Mas aí eu quero voltar no que você colocou. Isto gera, na minha maneira de ver, na minha modesta maneira de ver, uma descrença nas instituições. Porque eu penso muito que a justiça das decisões em qualquer grau de jurisdição, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, deve ter em uma mão a qualidade, não tenha dúvidas, a qualidade da decisão. Não pode ser uma decisão tomada de qualquer maneira, mas considerando que é um julgamento que já são 2 anos praticamente de julgamento, a rapidez também entra na outra mão. Quer dizer, se é uma decisão que é tomada de uma forma completamente demorada, vai dar uma descrença, na minha maneira de ver, enorme na instituição Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição, se você me permite dizer, que tem sido extremamente valorizada e está, de certa maneira, ressalvada nessa descrença geral. Eu tenho trabalhado muito a descrença nos poderes, que existe aí a descrença no poder executivo, muito importante, a descrença no poder legislativo, muito importante. E se você perceber, as grandes decisões, as decisões que eu diria paradigmáticas, têm sido tomadas no Supremo Tribunal Federal, porque as outras instituições têm cruzado os braços, ou não têm dado importância, ou podendo legislar a respeito, não o fizeram. Então, o Supremo tem dado isso que nós chamamos de hard cases, as decisões estão aí, feto anencéfalo, união estável, como que se fosse casamento homossexual, demarcação de reservas indígenas, pesquisa com células-tronco embrionárias, todas essas que se falam o tempo todo, têm mostrado como é uma instituição que está, na verdade, à frente, procurando entrar naquele campo que, por uma série de razões, falta de interesse, falta de tempo, outras questões, não tem sido resolvido pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Então, eu acho que existe uma ressalva da opinião pública às decisões que têm sido tomadas no Judiciário e no Supremo. Eu temo realmente que se admitir os embargos e houver uma delonga muito grande, porque daí começam a ter as prescrições, as decadências. Por exemplo, os crimes com condenações inferiores a 2 anos já prescreveram. Então, isso vai dar uma descrença e eu acho que realmente nesta onda de insatisfação popular que tem, o Supremo vai acabar entrando de roldão também. Não estava, mas vai acabar entrando de roldão. Agora, então, mas voltando, acho que são, digamos, do ponto de vista da confiança nas instituições, talvez tenha dois pontos. O senhor tocou num ponto que é o ponto da demora, quer dizer, não apenas a demora, mas quer dizer, eu vejo assim, como espectador, né? Houve um esforço enorme, uma dedicação, um tempo enorme que levou para chegar àquele resultado ali. Então, agora, com os embargos infringentes, sobre 12 dos réus, nós vamos botar uma... Zera-se tudo e começa quer dizer, começa tudo de novo. Quer dizer, novo relator, dessa vez não tem revisor, mas enfim. Exatamente. Então, vamos dizer... Isso é um esforço jogado fora, me parece. Joga-se fora realmente, Mônica. Olha, realmente, aqueles que defendem o cabimento dos embargos dizem que deve-se ter, qualquer que seja o resultado, a chance de uma ventilação, digamos assim, daquela jurisprudência minoritária, aquela que teria sido vencida. Então, se tiver 4 votos discordantes, caberia. Então, é uma chance de ventilar, o que não deixa de ser um argumento
interessante. Mas eu acho que... Por que a palavra ventilar, doutor Rubens? Porque a jurisprudência, na verdade, minoritária, representada por aqueles que teriam sido minoria, que teriam sido o voto vencido, teria a chance de ser rediscutida, novamente debatida e, eventualmente, até vir a triunfar. Seria no caso da não condenação ou de penas diferenciadas. Mas, na verdade, eu acho que você coloca bem, dois dos ministros, nos seus votos, colocaram de uma forma ímpar isso, o ministro Gilmar e o ministro Marco Aurélio Mello, no sentido de que toda aquela discussão, não sei, que eu pelo menos acompanhei vários dias vendo a TV Justiça, lendo quantas discussões ali, inúmeras, detalhes, etc., foram esmiuçados, resolvidos e superados, quer num sentido, quer no outro, quer numa terceira via. E, na verdade, isso tudo volta à tona agora, teria a possibilidade de voltar para a mesa de discussão. E isto não é algo que vai ser vencido rapidamente no caso do cabimento dos embargos e vai dar uma falta de confiança, porque a população, eu não acho que tem que se julgar, muitos dos ministros dizem, até o novo ministro, Luiz Roberto Barroso, um brilhante jurista, ele colocou, não, eu não posso julgar com a voz da pressão das ruas. A questão não é essa, não se pode julgar, na minha maneira de ver, com a voz das ruas na mesa, não é isto. Mas o povo quer justiça e quer justiça rapidamente, quer que o Supremo tome uma decisão, qualquer que seja a decisão. Esta delonga excessiva na tomada de decisões, recheada por um sem número de questiúnculas, dá uma sensação de impunidade, dá uma sensação realmente que lá na frente colapsará a confiança, que eu ainda acho é muito grande no Supremo. Agora, na hipótese, então tem essa hipótese de passarem os infringentes e as condenações serem mantidas, a menos aquelas que vão ser prescritas. Exato. E tem a hipótese de, no fundo, todo mundo ser, todos os 12 terem suas penas diminuídas e provavelmente passarem para um regime semiaberto. Você acha que isso vai soar como impunidade? Você acha que isso reforça a ideia? Deixa eu só colocar, eu que peço desculpas que eu interrompi você, mas isso reforça a ideia de que os poderosos sempre encontram uma forma de escapar da justiça? Eu acho que o Supremo vai dar uma mensagem, no mínimo, ambivalente, né? Porque se nós pegarmos historicamente, sim, quer dizer, historicamente esta é, infelizmente, a realidade. Não porque as instituições e os tribunais tergiversem com interesse jurídico, é que, na verdade, ao examinar essas technicalities todas, como eu defini, na verdade, é uma questão processualística, eu tenho o máximo respeito pelo direito processual e pelos processualistas. São, em geral, aqueles que têm condições de pagar advogados que conhecem essas tecnicalidades e que têm possibilidades, eu não preciso nominar, não se trata de fulanizar, mas nós vemos na nossa história aqueles que conseguem absolvições, ou se não são absolvições, diminuições substantivas de pena, excludentes de criminalidade, são aqueles que têm acesso ao judiciário. O povo, na sua maioria, não tem esta condição. Especialmente então, quando se trata de direito penal, não é isso? Na esfera de direito penal. Né? Então, eu fico imaginando que, na verdade, não se trata de dizer que a não condenação ou a diminuição vai dar essa descrença, mas eles já estão sendo julgados numa corte especial, chamada de privilegiada, com possibilidade de, com os melhores advogados, basta ver aquele panteão de personalidades do mundo jurídico que defendem aqueles réus. Então, todas essas questões foram esmiuçadas ao longo de dias, de semanas, de meses, anos. Então, nós agora fazemos tábula rasa disso e voltarmos, pode ser a decisão que o Supremo tome, e se ele tomar, como indica que vai tomar, é o que tem que ser, enfim, ele está sinalizando que esse é o justo. Mas eu temo que dê uma crise de confiança grande que o povo já tem, mais uma vez eu digo, manifestado contra as instituições em geral. Então, e qual é a consequência na vida política da descrença, ou da desconfiança, da falta de confiança nas instituições? Eu acho que nós começamos a ter uma valorização daquelas
posturas, eu tenho estudado um pouquinho isso, nós diríamos até num dia a dia nihilista, são posturas mais agonistas, aquela negação total do funcionamento das instituições como elas são hoje. Eu chego a trabalhar um pouquinho até na desconfiança geral, eu tenho um temor muito grande disso na democracia, porque eu acho que a democracia ela pode ter os seus defeitos, mas ela é o sistema que melhor funciona. E nós temos uma democracia representativa que funciona e um tribunal que diz o direito, é até chamado pelos seus detratores de ativismo, mas nós temos um sistema que diz o direito na falta de manifestação do legislativo, que regula, que procura resolver as controvérsias. Na medida em que esse judiciário também possa vir a sofrer um descrédito, eu acho isso, no mínimo, algo assim emblemático, quer dizer, algo que podemos ter uma valorização desta negação geral. Temos grupos aí, até alguns nominam de black blocs, não são só eles, tudo, mas da negação, até da depredação, isso é uma postura de completa descrédito no mundo que aí está, como se a presença e no funcionamento das instituições. Eu temo que o pior possa acontecer mesmo. Né? A nós competirá, vamos aguardar a decisão, ver como é que o Supremo é uma corte de altíssima qualidade e ver se isso efetivamente acontece ou não. Tá bom. Em relação o senhor falou, na jurisprudência minoritária que pode ser, que poderia ser ventilada no caso da aceitação dos embargos infringentes. Mas tem uma coisa curiosa, vamos dizer, no nosso modo de julgar no Supremo, que é o seguinte, não necessariamente tem uma jurisprudência, porque não tem um voto comum desses quatro, não é verdade? Quer dizer, por exemplo, na discussão da semana passada, a razão pela qual a ministra Carmen Lúcia é contra os embargos infringentes é diferente da razão do relator e do Marco Aurélio Mello. Então, isso complica a decisão judiciária no Brasil, porque não se forma um consenso, né? Tem um consenso da maioria e um consenso da minoria. Na verdade, os embargos infringentes são assim, existem na nossa processualística civil, está em vias de ser extinto. Quando nas câmaras dos tribunais, no caso, podemos falar da Justiça Estadual, mas também na Justiça Federal e nas outras justiças, existe uma minoria. Os votos são tomados, em geral, por 3 julgadores. Quando um deles dissende, então ele tem um voto, que chama voto vencido, existiria a possibilidade de, nós chamamos de devolver, quer dizer, realocar a decisão para uma discussão não só daqueles 3, mas o órgão acrescido com outros julgadores. No caso do Supremo, ainda não tem. Não tem essa possibilidade. É absoluto. Por que o embargo chama infringente? Desculpa. Isso é a denominação histórica que ele recebeu no direito ibérico e no direito lusitano, mas observe-se que em Portugal ele já não existe desde 39, desde o Código de 39. Mas é a denominação histórica dele. Agora, o que nós podemos dizer é o seguinte, é isto que chama atenção. No Supremo não existiria a possibilidade de você realocar aquele decision, a devolução, para um órgão superior, porque a decisão vai cair no próprio plenário. E não é, quer dizer, como você citou, são, na verdade, 4 votos que estão, e depois agora empatou, acabou depois 5-5, então nós podemos ter uma maioria e uma minoria muito tênue, né? Então, na verdade, não existiria uma razão, na verdade, realmente lógica a embasar esta aceitação do julgamento e da aceitação dos infringentes. Agora, o que o Supremo, mais uma vez eu digo, o Supremo é aquele que, através da interpretação, diz o direito. O Supremo é que, na decisão que será tomada por uma maioria muito tênue nessa quarta-feira pelo ministro Celso de Mello, pelo seu decano, é que vai dizer... Existem, porque em última análise ele está dizendo, cabem ou não, o regimento do Supremo ainda está em vigor nesse assunto ou não. E isto vai influenciar não só essa decisão no mensalão, mas num país nosso que depende de N julgamentos que estão a serem tomados pelo Supremo Tribunal Federal, que vai informar todas essas decisões para o futuro a médio e longo prazo. Então, essa é uma questão, porque aumenta o volume de trabalho. Se prevalecer, a via recursal. Aumenta muito o volume de trabalho do Supremo e dizem os ministros que eles estão sempre assoberbados com a quantidade de feitos.
Sabe, Mônica, um dos argumentos daqueles que defendem o cabimento dos embargos e de outros vários recursos que existem é a qualidade da decisão. Sim. Eu, quando dou as minhas aulas, eu sempre ouço muito, respeito a opinião de alunos, colegas, a gente tem que ouvir sempre, né? É no sentido assim, mais vale uma decisão demorada e que seja, por mais demorada que seja, com qualidade, do que uma não decisão. Mas eu acho que, muitas vezes, nós temos que pensar, sim, a decisão tem que ser bem tomada, bem fundamentada, bem dosada. Mas uma decisão que seja tomada a destempo, demorada, também não é uma decisão. Porque uma decisão que deixa se não prescrever, conseguisse aplicar, isso já está acontecendo, no caso das penas menores de 2 anos já está. Então, de que adianta se tomar uma decisão? Eu acho que vale aquele dito popular, o ótimo é inimigo do bom. Quando nós chegamos numa decisão que seja tão perfeita, tão bem acabada, relatada, nós teremos uma discussão verdadeiramente, eu chego a dizer, bizantina, porque ela não vai aplicar a justiça. Eu não estou advogando tribunais de exceção, justiça rápida, nenhuma pessoa da área jurídica, acho que ninguém com um mínimo de informação advoga isso, acho que ninguém, né? Nem o povo que antigamente falava, quando tinha paredão para todo mundo, acho que acabou esta coisa de quem realmente era ignaro, né? Hoje as pessoas sabem que nós temos um judiciário que tem que aplicar a justiça. Justiça boa, na minha maneira de ver, justiça bem tomada, com qualidade, mas também que tenha uma demora razoável, que não dê aquela sensação de pizza que se fala tanto na imprensa, aquela sensação de contas, de que tudo... os fatos ocorreram em 2005 e para trás, né? Quer dizer, nós já se me estamos permite em 2014. completar, o Supremo tem sinalizado nesse sentido. Há 2, 3 semanas atrás, um deputado, acho que é Donadon, o nome dele, é a mesma discussão, e o Supremo não admitiu. O Supremo julgou, acho que, 2 julgamentos consecutivos de embargos de declaração, porque havia uma inconsistência nos votos, mas não admitiu infringentes. Então, e já determinou que a Câmara cassasse, a Câmara não cassou, o Supremo cassou em seguida. Então, vem essa, de repente, 2, 3 semanas depois, num caso completamente diferente, mas para a opinião pública, o que faz com que o Supremo mude em 2, 3 semanas? Parece uma decisão ad hoc, né? Parece uma decisão. Agora, de fato, mudou a corte. Então, Sim. isso também vamos dizer, é legítimo, não é? Quer dizer, a mudança da opinião daquele colegiado de 11 juízes, quando saem juízes e entram juízes novos. O Supremo Tribunal Federal tem os novatos, como são chamados, tem essa questão. Na verdade, como nós temos 11 ministros que são indicados num processo que é muito criticado por muitos, mas eu também defendo, porque eu não sei que outra forma nós teríamos eleição para o eu não vejo como, concurso, não tem sentido. Então, eu acho que a indicação tem os seus deméritos, mas é o melhor sistema. O que precisaria melhor é a sabatina, sabe? Pelo Senado. Isso já é lugar comum se dizer, né? Mas, realmente, essas maiorias e a jurisprudência varia muito, viu, Mônica? Porque depende da composição da corte naquele momento, a jurisprudência vai para um sentido ou vai no outro. E nós que estamos, exatamente, numa época de o judiciário dizer o direito, que alguns, como disse, detratores chamam de ativismo, o modo como o Supremo encara esta eventual intervenção muda muito de acordo com a sua composição. Agora, o senhor falou 2 vezes já nesse ativismo, que detratores chamam de ativismo. A que você está se referindo? Porque o ativismo judicial seria esta maneira de nós verificarmos, isso é muito analisado pelo meio jurídico, muitos livros escritos, artigos, esta intervenção constante do judiciário em áreas em que tradicionalmente ele não teria direito, não teria a tradição em o fazer. E isso é um fenômeno, essa questão de muitas vezes dar decisões que têm cheiro, cor, jeito de lei e não são lei, né? Por exemplo, citei algumas agora há pouco, aborto do feto anencéfalo, o caso do Nadon, a intervenção na questão da regulação do funcionamento dos partidos e assim por diante, né? E os casos que eu citei antes. Então, na verdade, muitos entendem que isso é uma intervenção ilegítima. Isto cabe, e o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, de certa maneira curioso, porque ele sempre defendeu, mas hoje ele tem sinalizado no sentido de que, muitas vezes fala, não, isto cabe ao Legislativo, isso não cabe ao Judiciário, isso não cabe ao Supremo. Ele tem, de certa maneira, sinalizado que teria mudado de opinião, não sei. Mas
Eu procuro ver isso de uma maneira completamente legítima. A Constituição Federal, que tem os seus defeitos, é uma Constituição aí mas ela tem 25 anos de vigência no maior espaço democrático nosso. Ela mudou o país, E ela é né? belíssima, mudou o país. É. Ela dá a possibilidade, no silêncio das instituições que cabem legislar, fazer o direito, ele intervir quando acontece uma iniquidade. Ele não intervém porque quer intervir, resolve, vou intervir. Ele não é isto. Ele intervém quando existe um determinado caso submetido a ele. Nós chamamos isso em sede de controle de constitucionalidade. E nesse exame do controle de constitucionalidade, por qualquer das suas vias, ele vai interpretar, olha, essa norma, na verdade, essa lei, na verdade, quis dizer isto. Esse dispositivo constitucional tem que ser lido dessa maneira. Isso é chamado por muitos do ativismo, do protagonismo do judiciário. Né? E isso tem sido muito, fala-se também em judicialização, né? A outra palavra. Exatamente. É a judicialização da política. Judicialização da política. E agora eu Isso gosto complica a democracia brasileira, você acha? Na minha maneira de ver, ela dá um ganho, um salto de qualidade muito grande. Eu vejo legitimidade nos três poderes. A legitimidade, nós não temos, eu acho que existe um ranço muito grande de observar a legitimidade advinda só da via eleitoral. Então, o poder mais legítimo seria o poder legislativo, o poder executivo. No caso do nosso presidente, ela é eleita. O judiciário não teria a mesma legitimidade. Eu vou no sentido contrário. A legitimidade é a mesma, ela vem do texto constitucional. Uma é a legitimidade que vem da via eleitoral. A outra é a legitimidade que decorre do texto constitucional que foi votado numa Assembleia Nacional Constituinte. E o Supremo tem toda a condição, sim, na minha maneira de ver, de fazer esta interpretação, de dizer o direito quando isto couber. Ele não pode chegar aí. Mas se tiver um caso colocado a ele que caiba, ele interpretar, ele faz. Agora, muitos vêm com uma carga de negatividade isto. Tá. Mais uma última questão. Nesse assunto do excesso de trabalho, excesso de ações que chegam ao Supremo, qual é a sua visão a respeito disso? Tem muita... O Supremo é muito superlotado? Muito. Eu cheguei a trabalhar muito isso. O Supremo, depois da chamada, a última da reforma do Judiciário, nós que estamos um pouco mais velhos, já passamos por muitas reformas. A última reforma do Judiciário foi a de 2004, a Emenda Constitucional 45. Ele mudou, ele criou, na implementação dessa reforma, dois institutos, a repercussão geral, eu não quero ter que analisar demais aqui, e a súmula vinculante. Com isso, ele conseguiu, de certa maneira, diminuir o fluxo de processos a ele. Mas eu acho que o salto de qualidade mesmo ainda virá. Não sei quando, médio prazo, longo prazo, quando o Supremo Tribunal Federal assumir de vez o seu papel de Corte Constitucional, expurgar uma série de competências que ele ainda tem de verdadeiro quarta instância, muitas vezes. Nós temos a justiça dada unipessoalmente, depois os tribunais estaduais ou federais, depois os tribunais superiores, STJ e que outros, e muitas vezes, por uma série de questões, ainda tem um recurso quando são extraordinário. questões de constitucionalidade, eu não tenho dúvidas que elas têm que ir ao Supremo. Tá. Mas uma série de outras questões... Dentro dessa não tem razão. visão, essa ação penal 470 estaria no Supremo ou não? Ela estaria no Supremo se nós Por causa- mantivermos aquela leitura do dispositivo constitucional do foro especial. Tá que é bom. outra questão, tem muitos aí do Ministério Público. Eu tenho um pouco de dúvida se ela deveria ser suprimida, mas eu acho que ela precisa ser estreitada. Tá bom. Tradicionalmente, o foro especial deve ser para algumas personalidades. Eu acho, não vejo como um presidente da República, um presidente do Senado, ser julgado num judiciário, porque ele vai estar ao sabor das circunstâncias locais. Então, daí eu acho que deveria ter um foro especial mesmo. Agora, o número como está alargado hoje, de tantas pessoas poderem ser julgadas no foro especial, também é algo que precisaria se pensar. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Mônica, a você e aos seus telespectadores. Obrigado.